E hoje nós temos a honra de receber aqui uma empreendedora bem jovem. Ela começou com loja online e ela utilizou o Instagram como uma ferramenta super valiosa para desenvolver uma técnica de vendas diferenciada. Hoje ela é dona de uma loja física, resultado de muita dedicação, criatividade, uma estratégia digital muito eficiente. Mas também nós não vamos só nos ater à vida muito inspiradora desta jovem empreendedora. Nós também vamos trazer aqui dicas valiosas de empreendedorismo. Vamos falar também de imagem pessoal. Afinal de contas, como nos comunicamos e nos apresentamos, abre portas e nos posiciona no mercado. Então, se você quer pegar todas as informações e conseguir fazer o teu negócio decolar, a gente hoje está com uma super estrategista, que é a Catarina. Catarina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Catarina. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio. E vamos seguindo, né? Ô, gente, pra mim é ótimo. Eu acho que é uma ótima oportunidade também para aprender. Afinal, tenho aqui pessoas que também me inspiram bastante. Obrigada. Eu acho que as clientes que chegam até mim também são todas muito inspiradoras. Eu aprendo tão quanto eu tô entregando, mais ainda eu tô aprendendo aqui, né? Que bom, fico feliz. E aí, para a gente começar esse bate-papo de hoje, a gente quer entender da onde surgiu essa vontade de empreender e empreender no mundo da moda. Qual foi o primeiro passo que você deu? Como foi que tudo isso começou na tua vida? É uma história bem engraçada. Eu não sou uma pessoa acho que eu não era uma pessoa comunicativa, não era uma pessoa que nunca me vi nessa área, nunca, eu não tinha na minha cabeça habilidade nenhuma, mas eu sempre fui aquela pessoa que quando botava uma coisa na cabeça, focava até desenvolver. Eu fazia nutrição na UPE e era bolsista da Univasf. Eu ganhava ali uma renda de 600 e poucos reais, que na época, para mim, lá em 2020, na pandemia, era muito dinheiro. Para quem não tinha nada, meu pai não era uma pessoa que teve muito poder aquisitivo, eu fui criada por minha tia, né? E nisso, eu fui uma pessoa que eu costumo dizer que eu agarro oportunidades. A pandemia veio ali aquela loucura de estar voltando. Eu já morava sozinha, né? Tava voltando a morar com minha avó e para mim aquilo ali seria um retrocesso, no sentido de que eu já conseguia me virar, vendia doce na faculdade, o empreendedorismo surgiu daí, da necessidade mesmo, né? Tinha que me manter, embora eu fizesse uma faculdade estadual, eu tinha as despesas que eu tinha que ajudar meu pai. Meu pai estava me auxiliando na época. E aí, com a pandemia, veio o desespero. A última bolsa que eu recebi, porque ela foi cortada, né? Eu usei R$ 150 para começar a investir em algo para mim. E aí eu falei joias, que era o mais barato na época. Eu comecei com peças muito baratas, tipo 11, 12 reais. Muito barata. Ou seja, não era nem semi-joia, era coisinha realmente mais acessível, mais simples. E aí, o que aconteceu? Eu nunca, desde o início até um tempo desse, eu vou dizer, eu não tirava nada da loja. Eu só investia. Eu criei metas, fui criando vontade. Desse primeiro pedido de R$ 150, eu investi todo em melhorar. O que eu trouxe? Eu trouxe prata. Na época, prata aqui não tinha muita gente que vendia, né? Prata já era joia, já poderia agregar mais valor. Então, eu já fui com essa cabeça de que eu conseguiria ganhar mais se eu investisse em coisas melhores. E aí, o que aconteceu? Eu não era uma pessoa comunicativa. No início da loja eu não aparecia, eu tinha muita vergonha. Mas aí eu fui moldando isso em mim, porque a pessoa que eu quero ser, ela não condizia com aquela atitude. A vergonha, ela não me levaria aonde eu quero chegar. Então eu fui transformando coisas em mim que eu sabia que se eu melhorasse, se eu desse o primeiro passo, aquela ideia de que primeiro você começa, depois você vai aperfeiçoando. Quando eu olho meus stories hoje, que eu pego aquela... Não parece a mesma pessoa, a gente fala errado, a gente, a imagem era totalmente diferente, né? Mas a ideia do começar com o que você tem, na estrutura que você tem, porque meu celular não era dos melhores, eu não sabia tirar foto, mas fazia as fotos, comecei a aparecer, comecei a transformar aquela imagem que eu sabia que eu precisava ter para chegar
até algum retorno daquele investimento, né? Então, dos R$ 150 ele rendeu com as pratas. Aí eu continuei sem tirar nada. Eu vim tirar da loja, eu vou dizer assim, eu dei 1 ano para comprar meu primeiro transporte. Comprei meu transporte em 1 ano. Mas durante esse ano eu, tipo, não tirei nada pra mim. Nada. Acessório, eu tinha que ter ali um ou outro pra dizer que eu tinha, mas nem Muito era uma pouco, coisa que eu né? gostava. Você acredita? Eu não era a pessoa que gostava de acessório nem de roupa, assim. Eu acho que eu virei essa pessoa porque eu comecei a me encontrar. E eu era aquela pessoa que eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu só pedia, assim, dar a Deus um direcionamento. Entrei em nutrição porque na minha cabeça eu gostava de comer bem, então eu ia gostar, me alimentar bem, ser saudável, não sei o quê. Então eu achei que eu ia me identificar nessa área, né? Mas Sim. na verdade, não. Eu não me identificava. E eu sabia que não era aquilo ali que eu queria pra minha vida. E então, eu acho que empreender foi uma coisa que caiu de luva pra mim, porque eu comecei a sentir que tudo aquilo que eu quero fazer, se eu me dedicar muito, se eu me esforçar, eu consigo colher bons frutos. E foi o que aconteceu comigo durante esses, acho que 4, 5 anos já de loja, né? Acho que mais ou menos isso. E aí você continuou nessa questão de moda, mesmo sem ser algo que você gostasse tanto, né? Interessante, porque quem olha pra você hoje enxerga moda. Você tem uma característica muito forte, né? Em relação a como fazer a moda de uma maneira diferente. E aí você abriu a loja online de roupas também. Não, aí o que foi que aconteceu? Eu comecei com acessórios, Sim. era Brilho de Lua Acessórios na época, e uma coisa foi puxando a outra. Eu sempre achei que se a ideia do look completo, ele vendia mais, né? Eu via que quando eu postava uma composição que tinha roupa, as pessoas... Era mais fácil de agradar aquela pessoa a comprar o contexto, tipo, o contexto agradava mais. Sim. Da roupa, a composição, né? Então eu comecei, acho que minha primeira compra de mercadoria de roupa foi há 2 anos atrás, foi em 2022. 2023, 2022, não me lembro ao certo, mas não tem tanto tempo assim. A roupa foi algo bem recente. O que aconteceu? Fui estudando, eu comecei realmente a amar esse mundo, a gostar, a me interessar. E eu venho de uma família que, querendo ou não, eu tive, tipo, meus primos, eles tinham um contato com marcas, eu entendia algumas coisas assim, por alto. Então eu comecei a me aprofundar, a realmente estudar sobre esse universo e amar. Eu me encontrei empreendendo, e a área que eu escolhi empreender foi uma área que, assim, eu não esperava gostar, mas que eu acho que eu me desenvolvi super bem. Eu comecei a amar realmente aquilo ali. Quando você... É tipo uma academia da vida. Quando você entra, você fica ali... Não fica firme, mas quando você vê o resultado... Você vai começando a gostar. A pegar gosto. E acho que foi o que aconteceu comigo. Eu peguei muito gosto. Eu acho que aquilo ali me transformou totalmente. A imagem que eu tenho hoje é de mim, e a imagem que eu tenho lá no começo é de alguém que queria se encontrar em alguma coisa e que ela não tinha opção, por exemplo, de errar. Os R$ 150 da minha bolsa de estudo, ele não podia, eu não tinha garantias. Se eu errasse ali, eu ia perder o dinheiro, não ia ter quem me desse de volta. Então, tipo assim, eu me agarrei muito à ideia de fazer dar certo, fazer acontecer. É como se você não tivesse outra opção, né? Teria que fazer dar certo e talvez isso fez você realmente colocar energia nisso, né? Muita energia. E o que eu tiro disso tudo é que, assim, na crise a gente tem 2 opções. Ou ficar na merda... Eita, pode? Pode. Ou ficar numa situação se lamentando. Isso eu levo pra tudo na minha vida. Quando eu me pego numa situação onde eu tô muito, assim, me fazendo de coitada, ei, não é isso que não é assim que eu me vejo. Eu sou aquela pessoa que vai reagir, que usa da crise pra crescer. E sempre foi assim na minha vida. Eu sou uma pessoa que costuma agarrar oportunidades. Foi assim minha vida toda. Eu não fazia as coisas porque eu queria. Eu fazia porque eu sabia, eu tinha consciência do que era melhor. Adulto não faz só o que quer, né? Exato. Faz o que tem que ser feito. Isso E eu mesmo. levava... Acho que eu sempre tive muito essa consciência. Mesmo quando era, tipo, menorzinha, criança. Então, muito interessante, inspiradora a sua história. Verdade. Disso a gente tira alguns pilares para quem deseja empreender, né? Que é não olhar o cenário atual, mas aonde você quer chegar. Então, e fazer por onde você chegar àquele lugar, né? Então, você disse, não, eu mesmo não gostando, eu mesmo não sendo algo que eu pensei em querer, até porque eu também não entendi muito bem o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar. E eu precisava fazer coisas que me levassem àquele lugar, né?
Então, é a pessoa que você vai se transformar depois disso, através do empreendedorismo. Então, muito, muito, muito bonita a sua história. E, assim, inspiradora de verdade, né? É verdade. E... Eu tô, assim, impactada, né? Tão jovem, mas com uma bagagem bem Exato. interessante. E com uma cabeça já também muito boa para entender que a gente realmente precisa superar obstáculos, que sempre vão haver, né? E, assim... Você começou com loja online, né? Sim. Isso, e passou um tempo com loja online, né? Foram acho que 4 anos de loja online. E agora, em novembro, a gente abriu a física, né? Sim. E qual foi esse insight que você... Por que você saiu do online para abrir loja física? Porque muita gente entende o custo de ter uma loja física, ter mais pessoas e tudo mais. Algumas pessoas optam para continuar sempre no online, né? E aí você saiu dessa roda, você resolveu abrir uma loja física. Eu ainda acho que o fluxo da forma de comprar hoje, pós-pandemia, ficou muito realmente focado no online. O online é o meu projeto do futuro, é o e-commerce. Eu quero muito estruturar um e-commerce. Mas... Para a região, eu sabia que para o que eu queria, tipo, eu queria investir em marcas melhores. E eu fiz isso assim que eu abri a loja. Eu só precisava da loja para fundamentar algumas marcas que eu precisava, que eu queria trabalhar, que eu só conseguiria tendo a loja. Então, a loja era, tipo, o próximo passo do meu processo de crescimento. Sim. Tipo, como eu te disse, desde o início eu fui sempre pensando, tô satisfeita, tô trabalhando isso ali, mas eu quero crescer. Então, tipo, parte do meu crescimento como loja precisava da loja física. É um lugar que eu tenho conforto, eu fiz o lugar que eu queria, eu fiz um lugar com conforto para mim, para o meu cliente, mas meu foco ainda é o online, porque eu acho que a forma de consumo hoje realmente é o online. E a dimensão do online é muito maior do que a do local. Mas na loja eu posso receber o cliente com conforto, na loja eu tenho conforto, eu tenho o maior prazer em trabalhar na minha loja. Esses dias mesmo, sábado, eu saí 2 horas da manhã, eu peguei assim um pique que eu falei, meu Deus do céu, você não vê a hora passar. Diferente. Então, tipo assim, é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. E eu acho que é o segredo pra você ser bem em qualquer coisa que você escolha fazer. Faça por amor, porque o negócio não é fácil, não. Você tem que lidar com muita coisa. Muitos desafios, De né? fato é trabalho. Então, você trabalhar com o que gosta não significa que você não vai trabalhar. Mas você vai trabalhar, né, com mais prazer. Exato. E a gente... Muita gente tem aquela noção, tipo aquela ideia de que empreender você trabalha menos, como se você trabalhasse menos quando você é seu chefe. Aí quando você fala que saiu 2 horas da manhã, né? As pessoas pensam que é se divertindo, montando Lego, mas não é. A verdade é que é duro, é um trabalho duro, mas que traz satisfação. Isso. E na verdade o amor pela o que você faz não é que torne aquilo mais fácil, mas quando você passa por uma dificuldade, é isso que te sustenta a superar, não é verdade? Exatamente. Com certeza. Que top. E assim, quando você saiu desse esquema 100% online para passar para a loja física, o que é que tu viu assim de mais latente de dificuldade, de diferença nessa gestão? Muitos, mas muitos desafios, minha gente. Eu ficava assim, meu Deus, por que se empreender? Tipo assim, há 1 ano atrás eu olhei pra contadora e falei, meu Deus, acho que eu preciso de uma contadora. Eu tava ainda toda no informal, né? Eu achei assim, se empreender é tão fácil, tá fácil, tava fácil, não é que tava realmente fácil, né? Já tava tendo muitas batalhas, só que foi uma coisa assim que eu fiquei pensando, não, é melhor do que trabalhar para os outros na minha cabeça. Deve ter alguma coisa errada aqui. E tinha, né? Quando eu fui ajeitar, menina, não tinha era coisa errada. Aí vivi o processo de ajeitar e tal. Só que a loja física, o desafio ele é muito maior porque minha loja era dentro de casa, né? Então, tipo assim, a forma de atender, a forma que eu me visto para atender, a forma que a loja está, tudo é experiência, tudo conta como experiência. Então, tipo assim, acho que você tem que ter esse olhar de que ali a dimensão é maior, mas o custo é maior, a responsabilidade é maior e você vai precisar de mais gente. Você tem, tipo, como eu te falei, como eu falei pra vocês, né, quando eu abri a loja, eu já foquei em trazer mais marcas. Eu fui muito ousada mesmo. Eu, tipo assim, abriu em novembro, em janeiro eu já tava com muita coisa nova. Mudou o tipo da água pro vinho. Comecei no processo de cada coisinha que eu ganhava ali, eu ia investindo em coisas melhores.
Até chegar onde eu queria. Tipo assim, onde eu queria não, eu sempre vou querer crescer mais. Mas assim, hoje eu tenho as marcas que eu gostaria de trabalhar e administrá-las não é fácil, porque a gente tá falando de, tipo assim, de uma quantidade maior que você tem que comprar. Uma coleção que Uma você coleção precisa que ter. se você não faz, você perde a vez para um outro lojista. Sim, E o mercado da entendo. moda, ele é muito rápido. Eu já comentei isso algumas vezes, né? Que ele realmente, a cada 3 meses tem coleção. A cada 3 meses você tem que ressignificar aquela peça, trazê-la para dentro de um contexto atual, para que ela não seja ali, como é que fala, vendida de qualquer jeito, só para queimar estoque. E eu não faço isso. Eu dou muito valor ao meu dinheiro. Eu acho que com estratégia, no sentido de eu consigo transformar uma peça e mostrar valor daquela peça através de conteúdo, através de diferentes formas de uso, eu tentar levar o cliente a enxergar o valor que eu vejo naquela peça. E assim, trazer essa dica do atemporal, né? Porque Exato. você não quer comprar uma peça para usar só no inverno. Exatamente. E aí você estende ali por várias... Exatamente. Né, várias formas estações. de você usar, né? Afinal de contas, como você falou, a gente precisa valorizar o nosso dinheiro, né? Afinal de contas, se estamos comprando algo com valor agregado alto, Você tem que entender bom, o valor tem que entender daquilo. o valor daquilo ali. É importante você, enquanto cliente, você não sentir somente que você está ali para comprar uma coisa que estão lhe empurrando, né? E eu falo muito, amiga, assim, que o processo de venda, ele não é só vender. Eu não posso vender só com o interesse de vender. Porque se eu chego lá e só vendo, eu não tenho conexão com aquele meu cliente, eu não consigo ser essa pessoa. Às vezes eu já atendi cliente, hoje eu fico menos, hoje eu fico mais ligada realmente à parte criativa, de conteúdo, de coleção. Atendimento eu já não tenho essas capacidades todas, parece que meu sistema já bugou, sabe? Eu começo, aí termino. Eu não termino, na verdade. Aí o que acontece? Eu deixo mais as meninas. Mas em loja eu ainda atendo, né? Quando eu vejo minha cliente em loja, eu atendo. E eu amo, é a parte que eu mais gosto. Eu realmente me entrego ali pra gerar uma experiência que a pessoa vá voltar. Mas eu não consigo não me ligar com o cliente, no sentido de que muitas vezes num processo de venda você vai receber alguém que vai falar da vida todinha e ela precisa, tipo assim, falar da vida todinha que tá passando por um problema e você precisa ouvir. Porque vender às vezes é escutar também. Então só no fato de você também não só querer vender, não só querer, como é que eu digo, empurrar a coisa. Acho que você precisa muito mais ouvir, isso eu acho que liga muito mais o cliente do que eu só ter o interesse da venda. A venda, ela acontece até, como é que diz? Por consequência. Então, tipo, eu já atendi clientes numa situação assim pesada, de ouvir coisas pesadas e tentar realmente ajudar. Que às vezes é um gatilho, né? A compra, ela surge como um gatilho. Então, eu acho que o que me faz crescer muito também é essa visão de que não é só vender. É mais ouvir, é mais também você realmente construir um vínculo com aquela pessoa. Porque hoje o cliente que ele entra na minha loja, eu garanto que pelo menos boa parte deles eu consigo fidelizar. Sim, um relacionamento, né? Que você Porque eu crio relacionamento, desenvolve. Não é só o relacionamento da venda. Sim. Não é, na verdade, eu acho que é assim, a venda, ela precisa ser genuína, né? Exato. Ela precisa, a gente sempre fala, né? A gente sempre comenta, eu e Messia, que nós precisamos servir para gerar produto. Ou seja, servir para vender. Porque se tudo fosse o fundamento da venda, talvez os negócios não eram como são hoje. Algumas empresas com atendimento ruim. Sim. Porque as pessoas estão focadas em entregar o preço, em vender. Elas não estão nem aí se elas vão te escutar, o que é que você está passando. E isso eu acreditava que era só no nosso ramo, né, que é necessário. Mas também eu acredito que ele vai para vários nichos. Porque quando você, como você falou, quando você escuta o seu cliente, você entende o que ele quer. E às vezes nem é comprar. Isso. Entendeu? Mas ele saiu dali e, tipo, ele pode transformar aquela venda que você teoricamente perdeu. Ele pode transformar em outras vendas, em outros clientes, em outras conexões. Né? Sim, Exatamente. A partir do momento que ele pode não comprar, mas ele pode levar aquela experiência que você trouxe para ele, para uma outra pessoa e indicar o seu produto, né? Amiga, a prova é que Messia ama, né? A loja. E ela fala brilho, 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 brilho. Não, e eu acredito gente... muito, gente. A propaganda maior que existe ainda é o boca a boca. Existe Sim, marketing sim. digital, existe não sei o que. O boca a boca, ele ainda tem ele tem mais do que
o valor dele ainda é o maior. Na verdade, é que um cliente satisfeito, ele consegue transformar outros clientes. Não é que a estratégia digital, ela não esteja por trás disso, porque até para um cliente surgir, ela tem que ter existido antes. Mas, assim, o cliente satisfeito, ele... Tipo, tenho várias amigas, até pessoas da minha família que ficam assim, onde é que você vai? Vai pra, tipo assim, eu quero ir na Brilho. Eu acho que eu vou enlouquecer. Minha sobrinha fala, eu acho que eu vou enlouquecer quando eu chegar lá. Porque assim, como você falou, a experiência traz isso. E a sua loja, ela é uma loja engraçado que eu tenho que falar aqui. Uma loja, ela é uma loja que você se conecta com absolutamente tudo. Exato. Tipo assim, é o carpete, é um detalhe, é uma xícara que tá lá, que, tipo assim, você não vai servir um café, mas ela tá ali, ela traz um conforto pra você. Então, você tirou a loja de casa, mas ela ainda se tornou casa. Porque as pessoas se sentem realmente abraçadas amiga, lá. Isso eu preciso falar. Mas quando eu saí de casa, eu tinha minhas clientes se trocavam na minha frente. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero perder isso. Eu não quero perder a confiança que elas têm em mim. Eu quero que a loja... ela tem a mesma sensação, a mesma confiança que ela tem em mim estar em minha casa, porque eu atendia cliente com horário marcado. Então, na loja eu ainda dou essa opção de atender com horário marcado. Eu vou estar na loja se o cliente quiser que eu esteja, porque eu tenho tem muita cliente que chega lá, eu quero ser atendida por Catarina, e eu vou, porque, tipo, eu amo isso, amo a sensação da pessoa se sentir realmente acolhida. E essa não foi minha primeira loja, amiga. Eu fiz uma loja improvisada de pallet. E aí? Gente, minha loja, a primeira loja, tipo, quando eu já morava sozinha, né? Quando a pandemia acabou, eu voltei pra minha casa de aluguel. Era do tamanho do meu banheiro. A amiga, era muito pequenininho. O quartinho que eu ficava era muito pequeno. Aí eu comprei Luna, minha cachorra, que é Lua, brilho de lua é por causa da minha cachorra, né? Que Lua sempre me fez empreender. O brigadeiro era pra pagar os custos de Lua, que Lua sempre foi cara. Ô, cachorra cara. Até hoje é a que eu mais gasto, é ela. E Luna era grande, então eu tinha que mudar de casa. Então, tipo, eu acho que Deus foi me guiando também de uma forma muito doida pra chegar nos lugares que eu cheguei. Tipo assim, essa outra casa que foi onde surgiu a primeiro brilho de lua, loja, entre aspas, que foi realmente... Tipo assim, eu peguei a sala, eu vi uma casa, eu fui fazer uma sobrancelha, e eu vi uma casa que tinha um ponto embaixo, bem pequenininho. Eu falei, eu vou alugar a casa e um dia essa mulher vai sair desse ponto, que era irmã da mulher, ela não queria sair. Mas eu achava que não sabia ainda, né? Ela vai sair, eu vou pegar esse ponto pra mim. E aí ela nunca saiu, obviamente. Depois eu descobri que era irmã dela e o aluguel era muito bom pra ela sair. E aí eu fiz essa loja improvisada na minha sala. Foi a primeira loja. Eu tenho muita cliente que foi de lá também. Era no pallet, mas foi uma fofura. Eu fiz pinturas na parede. Eu falei, velho, eu sei que não vai ficar bonita, mas eu vou deixar ela acolhedora. Quem entrar aqui... vai ser o lugar que eu mais... Isso aqui tem que ser o lugar que eu mais gosto de ficar. Eu lembro que eu passei horas, não tinha dinheiro para pagar arquiteto ainda. Então, meu crescimento naquele lugar foi muito significativo. Porque eu fiz daquele lugar ali... Aquela primeira loja ali, ela me fez essa loja daqui. Ela me fez comprar minha primeira casa. A minha primeira casa, que eu sei que vai ter muitas outras. Mas, assim, amiga, eu ralava. Eu trabalhava de domingo a domingo. Não era de segunda a segunda, não. Era de domingo a domingo. Natal, fiquei Natal e Ano Novo sempre trabalhando, e aquilo ali, tipo assim, não era com sacrifícios, mas assim, era muito, muito bom sentir que você estava conquistando as coisas. Logo depois eu falei que seria minha última casa de aluguel, a dona Léa, que era a dona do ponto da casa, né? E assim foi minha última casa de aluguel. Eu saí com 1 ano de lá, comprei minha casa eu entrei sem móvel nenhum. Eu falei, não vou levar nada velho. Comprei, a única coisa que eu tinha, amiga, era a geladeira e o que mais? Foi a geladeira e não tinha mesa. E a cama. Geladeira e a cama, a única coisa que eu acho que tinha. E o fogão era cooktop, já tinha na casa, né? Pronto, foi nisso aí que eu fiquei. E aí eu vim pra segunda loja, que foi lá nessa casa que é a minha casa hoje, né? Que é num quarto na minha casa. No início eu botei os móveis de pallet, depois eu fiz ela toda mobiliada também, toda nos móveis planejados e a mais casa moderna, todinha. Né? Então ficou uma versão brilho de lua já não pallet, é mais moderna. E a nossa história, eu acho que tem aqui ligação, porque vamos lá. A primeira loja da gente, né, lá a do Almed, ela foi de pallets também, eram pallets no chão. E outra coisa que eu vejo aí, uma ligação. Uma conexão.
O nome da sua loja foi da sua filhinha Pet. E o do Almed veio das minhas 2 filhas também. Tem aí uma conexão. Mas acho... Menina, eu sei de uma coisa, minha gente. Essa outra loja eu fiquei, o quê? 1 ano também. Foi 1 ano. E aí veio a oportunidade, que mais uma vez foi Deus me guiando. Porque não ia ser em Juazeiro, a minha casa, ia ser em outro lugar. Mas parece que tudo foi tipo assim, a casa teve que ser aquela que eu comprei, a primeira, e tudo fluiu lá. Aí depois, aquela casa de aluguel que eu aluguei, parece que tudo fluiu lá, era no centro de Juazeiro, então aquilo ali me dava eu conseguia mandar com muita agilidade, conseguia vender até mais tarde. Tipo, São João, eu sou a última a fechar e vou continuar sendo sempre. 10 horas da noite, se precisar, eu vou estar disponível, entendeu? Eu não tenho e não faço corpo mole. Admiro quem faz, mas eu não consigo. Admiro quem bota banca para trabalhar, mas eu adoro, realmente não consigo. Então, só se realmente não puder atender, eu não vou. E eu acho que isso é muito do jeito, né? Porque eu acho chique também quem fala, quem se dá os limites. Limite é importante, eu acho legal. Tudo tem que ter uma dosagem, mas depende do negócio, eu acho que também né? depende da fase que você tá passando. Exato. Eu acho que aí é o que mais pesa. Porque é aquela situação, tudo não terás. E de fato é. Não adianta você estar começando um negócio, estruturando um negócio, e você querer ter a vida de quando o negócio foi estruturado. Né? Exato, então não tem compatibilidade. Então o que às vezes a gente fala muito do que está sendo vendido por aí, de você tem que sair do operacional, tem que ir para o estratégico, empreenda para que você tenha mais tempo, uma vida mais tranquila. É mais ou menos por aí. Vai acontecer um dia de você conseguir, hoje eu não vou trabalhar, vou me dar essa oportunidade de ficar em casa, vou viajar por alguns dias, mas eu acho que tudo tem seu tempo. Também né? acho. Eu acho que tudo é processo, você tem que respeitar, né? E eu sempre enxerguei muito assim. Inclusive, eu acho lindo a ideia de vou trabalhar um pouco e vou continuar ganhando bem. Mas a ideia que eu acho é que isso é algo que eu vou construir. Eu estou construindo esse futuro. Eu tenho certeza que no futuro eu vou ser assim. Eu lembro que a Catarina de antes, o que ela tem em relação com a Catarina de hoje? A de 5, 4 anos atrás, que eu sou horrível de tempo. Mas acho que é 5. Eu acho que é a mesma ideia de cabeça que, tipo assim, eu vou conseguir desenvolver. Eu preciso me desenvolver porque eu me vejo uma pessoa próspera. Eu me vejo uma pessoa próspera. Eu acho que eu sempre me vi uma pessoa próspera. Por isso eu agarrava a oportunidade. Importante. Então, tipo assim, eu sei que qualquer coisa que eu focar, mas a loja foi a primeira, que eu foquei e amei, porque a nutrição, ela não me deu essa sensação de amar, ela não me deu aquele gás. Eu olhava assim, eu falava, véi, isso aqui não é pra mim. Eu sinto que você se sente pressionada a fazer uma faculdade, né? Mas você sabe lá no fundo quando você tá gostando ou não. E pra mim foi uma loucura tão grande quando eu falei que ia largar, que assim, ninguém apoiou. A única pessoa que apoiou na minha vida eu largar a faculdade depois de já estar no 5º período foi minha avó. Falou, minha filha, se você acha que é isso, vá. Interessante. E essa questão também do operar, sair da operação, muitas pessoas acreditam que por exemplo, vou montar uma empresa do ramo X, eu não entendo absolutamente nada, eu vou colocar uma equipe para trabalhar e eu vou deixar essa empresa rodando. Mas, na verdade, na realidade, você tem que conhecer, você tem que ser conhecedor de todos os processos da sua empresa, mas não significa que você vai operar. Por exemplo, você já não, como você falou, hoje você dá mais espaço para as pessoas que trabalham na sua equipe, para que elas executem aquela tarefa, porque se você também focar em vender lá na frente com as meninas, a parte estratégica, que é a que impulsiona o seu negócio, não vai acontecer. Isso. Então, eu acredito que essa parte criativa, ela conta muito com você, é a parte que eu acredito que faça mais sentido hoje, mas que você não perde a sua essência de estar sempre atendendo as suas clientes, de ter um horário com você, porque é diferente, até porque como você está com a presença no digital, obviamente as pessoas vão olhar para a Brilho de Lu e vai enxergar você. Né? Eu quero saber cadê Catarina. Então, eu gostaria de ser atendida por ela porque eu me conectei com ela através da rede social. Sim. Então, tem muito isso. Né? Eu acredito que todo o sucesso de um negócio, ele parte do princípio de você entender sobre o negócio por completo e você conseguir que na ausência de alguém da sua equipe, você está pronta para executar. Entendeu? Com certeza. Então, a gente teve outro entrevistado aqui que ele falou uma coisa que é bastante interessante, que ele disse, as pessoas estão confundindo operação com execução. Eu continuo operando,
Mas as pessoas estão executando outras atividades porque eu não tenho condições de fazer tudo. Muito legal mesmo. Eu acho que, amiga, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Foi saber que eu tenho que soltar aos poucos. Não é realmente deixar de fazer, mas eu não estarei fazendo. Eu preciso, para crescer, de outras pessoas. Eu não cresço sozinho. Eu sei que para eu chegar onde eu quero chegar, não tem a menor condição de eu conseguir fazer sozinha. Eu tinha muito problema em confiar nas pessoas. Que já tive umas experiências ruins, eu acho que todo mundo vai ter. É a parte mais difícil, é você realmente saber que você tem que ver que é um ambiente de passagem, vai passar muita gente, mas que aquela pessoa que passe ali, ela consiga somar, né? Eu até estava conversando com as meninas esses dias, né, que vai chegar São João e o fluxo da loja aumenta, e eu falando sobre onde a gente inventar, o que a gente pisar, inventar de fazer, faça bem feito, faça para deixar um pouquinho ali de história, porque pelo menos se um dia você sai dali, as portas estão abertas, a pessoa, tudo é conexão, né? Tudo, tipo assim, tá tudo conectado. E o que você fez aqui já soma para qualquer outro lugar que você vai. Não tem como você pegar o que você viveu, colocar numa caixinha e jogar fora. Exato. Ela sempre vai perdurar, né? E que se perdurem coisas boas que você fez, por onde você passou. Né? Isso, eu acredito nisso também. Eu também. E assim, o que você falou é muito real em relação a você tem que entender um pouquinho de tudo. Você não precisa fazer tudo, mas você tem que entender um pouquinho de tudo. Hoje o financeiro da loja é Paulinho. E eu fico assim, eu deixo a loja louca, deixo todo mundo louco, porque eu sou acelerada. Então, tipo assim, eu hoje pretendo trabalhar em mim. Como eu sou acelerada, como lidar com as pessoas sem deixar elas ansiosas, porque eu penso muito, muito rápido. Então, eu tenho que tentar organizar para não deixar quem trabalha comigo realmente ansiosa. Mas eu falo sempre, gente, não tem como eu não cobrar. Não tem como eu não simplesmente chegar aqui e dizer e deixar que cada um faça o que quiser. Não é assim. Eu preciso eu ainda estou ligada no operacional, preciso que a pessoa execute do jeito que é para fazer. Eu entendo que qualquer pessoa que entrar, a gente tem que treinar, leva um tempo, mas tem um tempo para você ali aperfeiçoar e pegar, né? E, infelizmente, eu acho que a parte mais difícil realmente é lidar com pessoas, porque dentro de um negócio, dificilmente você vai ter uma pessoa que fique por muito e muito tempo. Acho que até tem, mas é um em 1 milhão, não é uma coisa muito fácil. E hoje as pessoas elas já entram assim muito mal intencionadas. Eu já peguei muita experiência ruim que já me fez assim falar, meu Deus, será que eu nasci para isso mesmo? Com pessoas. Isso eu acho muito mais difícil. Eu acho que é um grande desafio de qualquer negócio. Hoje são as pessoas. Né? Mas também o que é que a gente percebe, que é até uma dica que eu queria deixar aqui, que eu acho que é pertinente, apesar de que a entrevistada é você, mas eu acho pertinente aqui a gente falar que o que ameniza essa dor que todo empreendedor tem, que é pessoas, é você ter processos, né, bem definidos. E aí, você entender também de tudo um pouco do seu negócio te faz saber a maneira que você vai cobrar o resultado. Porque como é que você vai conseguir treinar uma pessoa, entender se ela tá dando resultado, se você não sabe o que é que aquilo ali deixa. E aí, às vezes eu brinco que a gente não é como antigamente, né? Que a gente era mais fácil empreender no sentido de que hoje a gente precisa ser funcional, multifacetas, exatamente, porque a gente precisa entender do digital, a gente precisa entender de um pouco de marketing. Até de luz, amiga, a gente tem que entender até de luz. Até de luz, a gente precisa entender. Esses dias eu tava no YouTube vendo como é que faz a iluminação perfeita para um vídeo, porque por mais que não seja eu que grave o vídeo, às vezes a pessoa que vai gravar, ela não tem esse cuidado. Então, você enxerga um defeito no vídeo, mas não entende o que é, né? Então, é essa a função de você entender um pouco de cada coisa e você acabar tendo esse conhecimento de tudo um pouco, né? Fora que entender de vender é o essencial para o negócio. E aí eu vou deixar a palavra para a Bruna, que ela adora essa parte de vendas. É minha área. Vendas e marketing é minha área, né? Então, inclusive, eu vou deixar agora essa parte para ela. Eu faço faculdade de marketing porque eu entendi que
A gente tem uma dor muito grande hoje quando se trata de marketing, que marketing, estratégia, vendas, eles estão todos alinhados. Sim. E nós tínhamos muita dificuldade aqui com a agência, contrata uma, contrata outra. Acabava não dando, não é que elas não funcionem para alguns determinados negócios, mas para a gente pensava de uma forma, eu acredito que mais ou menos dentro da sua mentalidade. Você pensa uma coisa, quer executar daquela forma, quem vai executar para você não consegue te entregar. Sim. Então, existe uma forma que eu posso dizer que é uma falta de conexão de uma agência para com a empresa para fazer com que aquela coisa funcione da forma que deve funcionar. Então, eu acredito que, falando também das pessoas e entrando nesse ambiente de vendas, voltando para essa área, Catarina, é um desafio hoje lidar com pessoas, mas é muito importante que você não perca a fé nelas. Sim. Porque a gente entende, como você falou, inicia um ciclo, finaliza outro. Às vezes você consegue nessa jornada encontrar alguém que vai fazer com vontade aquilo que você faz dentro da sua empresa. Que vista a camisa, e que você precisa estar sempre acreditando nas pessoas, porque senão essa pessoa vai chegar e ela vai passar pelas suas mãos porque você não valorizou, porque acreditou que pudesse ser igual a que passou outra, e deixou um rastro negativo. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para essa troca da gente. E eu queria entender se você tem processo de venda na sua empresa, se você já estruturou algum processo interno, se você tem um treinamento específico para a tua equipe, se você, como é que você conduz a tua equipe em relação às vendas, aos atendimentos que você precisa fazer. Há um tempo atrás, eu fechei com empresa, né, para ver que supostamente era envolver essa parte de realmente fundamentar os processos. E aí, tipo, eu até uso, em alguns casos, para contratação, eu uso determinados processos, né? Mas, assim, em termos de venda, não vou mentir que eu ainda acho que falta. Eu sinto hoje que o que falta em relação à loja. Bom, abrir a loja física foi um ponto importante, mas o que acontece? O que eu preciso agora? Eu preciso de conhecimento. Um conhecimento em relação ao quê? A parte de gestão mesmo. Porque eu não estudei para isso, eu caí de paraquedas, entre aspas, eu caí nesse mundo e agora eu preciso, para não se tornar uma pessoa medíocre daqui a alguns anos, porque eu falo sempre... Bom, hoje eu sou boa, mas, gente, todo ano, todo dia, toda hora, tá surgindo, rápido, né? Abre novos negócios, chega uma pessoa com tão boas ideias quanto as minhas, que execute. Então, tipo assim, eu acho que a parte mais assim, que a gente tem que ter noção é que realmente precisa. O que eu preciso hoje na minha empresa? Fundamentar esses processos, mais conhecimento de gestão da minha parte, porque até essa parte também do que eu falei, né, em relação a deixar as meninas às vezes ansiosas, não é uma coisa que eu quero, mas o que eu observo que eu faço, e que para mudar leva tempo, mas assim, tem hora que eu falo e respiro e falo, meu Deus, por que eu tô desse jeito, parecendo uma louca, porque realmente, tipo assim, é muita correria, mas se você deixa a sua equipe estressada também, eles não vão te dar o retorno. É você reconhecer o valor do trabalho do outro, né? Sim. Eu tenho hoje, eu tenho pessoas hoje que eu sei que vestiu a camisa por mim. E essas pessoas eu sei que quanto mais eu cresço, mais eu preciso levar elas comigo também, né? Proporcionando para elas retorno. Exato, porque na verdade assim, se a tua equipe não prosperar, alguma coisa de errado tem... né, no teu negócio, assim, no que eu falo no sentido da questão da mediocridade que você falou. Sim. Às vezes a gente para pensar tanto na gente e não se preocupar com o outro, que faz com que aquele negócio se torne uma insatisfação para aquela pessoa. Ela não vai conseguir ter a mesma entrega sempre. Então é importante você ter essa sensibilidade, essa percepção, de entender que o outro também precisa prosperar. Até porque nós entendemos que hoje a gente debate muito isso, né, Messia? Que você não é feliz e tem sucesso apenas quando você empreende. Sim. Nem todo mundo vai ter esse, que eu falo, chamado, esse propósito de empreender. Algumas pessoas nasceram de fato para trabalhar em negócios dos outros, mas e que são prósperos também, né? Exatamente, amiga? Não significa que elas não empreendem, porque para você, eu acredito que assim,
para você empreender, como você falou, né? Você está estruturando o seu negócio. E que bom que você está tendo essa sensibilidade, porque tem gente que está tão envolvida no processo de crescimento que ela não percebe que ela precisa criar raízes. E as raízes são exatamente esses processos que precisam estar bem definidos. Porque, por exemplo, hoje você treina a sua equipe da forma como você gostaria. Mas daqui a pouco a tua equipe vai estar treinando a tua equipe, sim, porque você já deixou documentado algo que você quer manter um padrão. Então a Catarina, ela já sabe qual é o padrão de atendimento que ela quer para os clientes dela. Então vai existir momento que você vai estar em São Paulo numa feira, no Fashion Week, vai estar em Paris, porque você vai precisar trazer, você vai precisar trazer novidades e você fala, tem que estar em constante evolução. Paulinho não vai estar, então vocês vão estar juntos pegando toda aquela situação da inovação e alguém vai precisar ter todo aquele processo montado para dizer assim, fulano não veio, mas eu estou hoje recebendo outra pessoa e o treinamento é esse. Então, o processo nada mais é, Catarina, que você definir o que não pode ser mudado dentro da sua empresa. Sim. E que fazendo dá certo. A gente sempre fala, quando alguém erra, quando eu vou olhar para um processo ou um erro que aconteceu numa operação, eu olho sempre para a situação, tipo, onde foi que isso foi quebrado? E aí volta para aquela situação de ele bem definido acontece de funcionar. Então, essa não é uma parte mais, é uma parte que fica mais com essa, que é a parte de gestão. Mas a minha mesmo é venda, é entrega, é entender que você precisa ser um profissional de sucesso, independente de estar na posição de empreender ou de estar trabalhando para alguém. E isso é muito válido. Eu, por exemplo, sou uma profissional que me considero uma profissional de sucesso, porque dentro de uma empresa eu consegui fazer um plano de carreira e entender que eu estava até conversando com os meninos hoje na loja e eles falaram assim, tu deve ganhar mais que eu, né? Eu falei assim, talvez não. Aí ele falou assim, e por que você não volta para vendas? Eu falei, eu sou apaixonada por vendas, mas a liderança veio comigo através de um propósito. Então eu precisava executar isso e eu precisava chegar nesse lugar porque foram entrando pessoas na empresa e eu precisei me posicionar. Então, a empresa reconheceu que eu precisava estar em outro lugar. Mas nem tudo é dinheiro, como você falou. Quando a gente trabalha, sim, a gente não precisa trabalhar. Você vai me dar a responsabilidade do caixa, então me dê um salário de uma pessoa do caixa. Tipo assim, mais um salário. E mais uma função, mais uma coisa. Mas, pelo contrário, você vai aprendendo, adquirindo conhecimento para você fazer o seu nome dentro da empresa e deixar o seu legado. Sim. Porque isso também influencia na questão de você sair daquilo ali para outra coisa e a empresa tanto te valorizar quanto a empresa entender que, olha, hoje nós somos sócios no podcast, né? A gente fala sempre disso. Mas eu tô livre. Mas a empresa, né? Hoje, sempre sob a liderança de Mércia e de Helder, eles conseguem conduzir através dos processos que as coisas funcionem da maneira adequada. Então, independente de um ou de outro. Eu não sei aonde foi que eu vi. Eu não sei se foi até conversando com o Messi, que eu falo tanto com o Messi de tanta coisa que eu não sei nem se não foi ela. Mas sobre isso de CLT de sucesso, que às vezes as pessoas estão muito na cabeça hoje que só você só vai ter sucesso se empreender realmente. E você vê que empreender realmente não é para todo mundo. O que eu pensei lá atrás, eu falei, meu Deus, tá fácil. Não é fácil. Realmente é algo que você tem que se dedicar, você tem que vestir a camisa, você tem que viver aquilo ali. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Verdade, E tudo bem, tem gente que não vai fazer isso, mas que vai fazer isso dentro de onde ele estiver. Ele vai crescer dentro da empresa, né? Isso. Hoje, quando eu olho, tipo, pra você, eu tenho alguém dentro da minha empresa que eu vejo com muito potencial pra isso. Pra realmente, o processo quem faz é ela. Quando entra alguém, eu falo, Bia, é você que vai guiar aqui, diga como é que você... Porque ela pegou, mas antes dela eu tive outros funcionários que entravam com a cabeça realmente de... já entravam querendo sair. Ela não, ela entrou realmente com esse mesmo intuito de fazer o melhor enquanto estiver ali. Talvez um dia ela vai sair, talvez não, provavelmente um dia ela vai sair. Porque ela quer concurso, essas coisas, mas o que eu fico pensando, se um dia essa pessoa sair, eu tenho que fazer de tudo para que ela queira ficar. Apesar que não é fácil conviver comigo. Mas o que eu penso é assim, amiga,
é uma pessoa que ela conseguiu cativar porque ela tem vontade de aprender. Ela aprende tanto, tipo assim, ela consegue facilmente, eu posso sair da loja, ela consegue facilmente me guiar todo o processo de venda. Não foi nada definido, eu não tenho um processo de venda definido, eu sou eu. Ela conseguiu aprender através do seu exemplo, né? Ela aprendeu através do exemplo. Sim. E eu acho que independente, às vezes a pessoa que está dentro da loja, ela pode ter anos, talvez eu seja preciso relembrar algumas coisas e tá tudo bem. Em relação a relembrar, eu não acho que é errado. Eu acho que tudo é como você fala, né? O que eu acho que eu posso melhorar e que eu tenho que melhorar é justamente, eu sou acelerada, às vezes eu preciso saber como é que eu deixo o ambiente que eu estou de trabalho, que eu acho que é o mais importante, saudável. Isso eu acho que eu preciso ter mais noção de deixar esse ambiente saudável, porque uma pessoa que ela tá insatisfeita, ela deixa todo mundo... Deixa tenso. Deixa. E eu não quero isso. Enquanto empreendedor, nós temos que ser os primeiros vendedores da nossa loja. Nosso cliente são os nossos funcionários. Nossos primeiros clientes são os nossos funcionários. Então, a gente precisa vender o nosso sonho. Nós precisamos vender o que a gente quer através daquilo ali. E não só o que nós vamos, enquanto empreendedores e líderes, ter através daquilo ali que nós estamos fazendo, né? Mas também o que é que eles podem alcançar através daquilo. Então, isso é muito importante, que o empreendedor se veja como vendedor de sua equipe. E aí, nós falamos aqui sobre estratégia, nós falamos aqui sobre produto, mas eu acho que também vale falar sobre imagem. Imagem pessoal e imagem de marca, né? Que são pilares essenciais para um negócio. E aí, Catarina, o que é que Catarina ela vê na forma dela falar, na forma dela vender, da forma como ela se comunica, o que é que ela enxerga que ela precisa entregar, como é que ela enxerga que as pessoas precisam enxergá-la, digamos assim, como é que ela quer ser vista? Eu até ri, porque hoje mesmo, antes de chegar aqui, uma cliente minha me parou e falou, quando você olha a Catarina no Instagram, ela é fina, ela é isso, aí quando você olha ela no beach tênis, parece um golden. Então eu acho que isso é muito legal, porque a imagem que eu passo no Instagram, que eu também nem acho que eu passo essa imagem tão séria, eu acho que eu gosto muito de ser verdadeira. Então, o meu tom de voz é o tom de voz que eu costumo usar no dia a dia. O jeito de falar com o cliente, eu não tenho um jeito assim, muito padronizado, não. Eu penso muito que eu devo ser eu. Que é aquele cliente que se identifica comigo, e eu digo que isso é pura realidade. Eu não tenho uma cliente que chega na loja que ela não pareça comigo no jeito, que ela não compartilhe dos mesmos pensamentos, dos mesmos gostos. Então eu acho que eu consigo, através do que eu realmente sou, atrair até o público que parece que se identifica comigo. Óbvio que isso também afasta a gente. Tem gente que acha que eu sou exótica demais nas produções. Tem gente que não vai... Mas essa pessoa, ela não é meu público. Ela talvez não... Pode ser, e eu também vou tentar trabalhar para conseguir. Uma hora eu consigo mudar. Mas assim, eu acho que o que é que eu vejo como imagem pessoal? Acho que, tipo assim, realmente tenho que estar apropriada para o ambiente que eu estou. A loja física, ela me fez ter mais essa preocupação, porque em casa eu acho que eu ainda tinha uns vacilozinhos de confundir os dois ambientes. Às vezes chegava um cliente ali, mas tudo isso conta, né? Sim. O lugar que eu... Tanto que eu percebo muito que eu consigo fazer mais vendas quando eu estou, por exemplo, viajando, contextualizando a peça dentro de um lugar que eu vou sair, enfim. Então, isso tudo eu sei que vende. O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se comunica, mas a imagem que eu quero passar, eu acho que hoje eu tenho... offline e online, né? Que você procura... No caso, você procura criar uma história e que essa história ela se relacione, né? Ou seja, teu estilo de vida com a história que você quer criar na sua marca, e é isso mais ou menos, tipo assim, a vitrine que você tem. Eu acho que nós somos a vitrine do nosso negócio. Uhum. Porém, eu também não acho que a gente tem que tentar ser o que a gente não é. Por exemplo, eu não conseguiria ser aquela pessoa que chega... Meu provador, ele vende porque eu sou eu. Se eu fosse aquela pessoa padrão que chega e fala a mesma coisa que todo mundo fala, bonitinho, e comportadinha e bonitinha, sem
cabelo de fio de cabelo fora do lugar, talvez eu não vendesse tanto assim. Eu acho que eu cresci sendo o que eu sou. E tanto que no meu perfil pessoal eu não conseguia me expressar do jeito que eu consigo me expressar no da loja. O da loja é como se todo mundo que entrasse ali era meu amigo. Porque ele veio do zero, eu construí uma relação com as pessoas, o meu crescimento foi orgânico. Então, tipo, as pessoas, elas acompanharam, muita gente ali acompanhou a minha evolução, do primeiro provador ao provador de hoje. Um tempo desse eu recebi uma mensagem de uma menina que ela disse que não reconheceu, ela acha que ela parou de seguir em um momento e voltou a seguir, e ela disse que não reconheceu não me reconheceu, porque minha imagem mudou muito ao longo desses anos. Eu reconheço que você, tipo assim, se eu fosse desleixada, eu também não conseguiria vender. Desleixada que eu digo assim, se eu andasse toda hora, eu vendo roupas que são artigos de luxo, vamos dizer assim. Roupa não é necessidade como comida, por exemplo, é desejo. Então, até para eu criar essa necessidade, eu tenho que estar usando o que eu vendo, certo? Então, eu penso muito nesse sentido. A imagem que eu procuro criar é uma imagem que vai causar desejo. Então, você vende uma verdade, né? Mas você eu quer vendo trazer que eu essa sou. conexão, justamente. Que é muito E eu acho isso impactante. muito legal, amiga. No domingo eu abri a loja. Esse domingo eu abri a loja para organizar, e aí chegou uma cliente lá, nem tava esperando. E ela chegou assim, com propostas pro São João que eu super usaria, mas bem diferentes. E eu achei o máximo, porque realmente eu consigo atrair um público que ele pensa parecido comigo, o estilo dele é parecido comigo, por isso que fica fácil vender também. E hoje, quando eu posto no Instagram uma coisa, eu já me sinto confiante, eu sei que aquilo, eu não tenho mais medo de vender nada. Muito bom. E esse jeito inovador que você tem de vender, que na verdade você falou na questão de eu não vou vender o negócio tudo ajeitadinho, tudo bonitinho, simplesmente um provador dizendo eu tô vestindo uma calça, uma blusa da... Então, você criou um jeito de vender esse próprio, né? E que tá dando resultado. O meu jeito de vender, eu diria que é tipo assim, eu não só vendo, eu também mostro que eu sou imperfeita, eu mostro que eu também nem sempre tô arrumada e nem sempre tô afim de arrumar, mas quando eu me arrumo, eu procuro realmente me arrumar. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que gosta de sair, até um problema pra uma pessoa que tem loja de roupa. Eu odeio sair, adoro trabalhar e odeio sair. Então, quando eu viajo é onde eu vejo as oportunidades de usar, de aflorar esse meu lado, e também nas produções que a gente faz de conteúdo, né? Tipo, os conteúdos da loja realmente para exaltar o lado da criatividade, da valorização das peças. E o que é muito interessante, né? Que a gente vê que você, a cada campanha de datas especiais, você utiliza aquilo ali como uma história, de fato, o que é muito legal. E aí, completando o que eu ia te perguntar, é o seguinte: possivelmente, vendo o teu sucesso, teu resultado, as pessoas devem te copiar. Ou querer copiar ou um jeito de se vestir, ou um jeito de falar sobre o produto, ou um jeito de entregar um quadro, enfim. O que é que Catarina sente sendo um objeto de cópia, digamos assim? Não me incomoda. Eu acho que se eu estivesse copiando, até porque eu penso muito que hoje não existe mais nada original. Tudo que a gente pega de fato tudo que a gente pensa é porque é uma soma de tudo que a gente já viu, né? Já a gente isso. tem, já existe de alguma forma. Eu li um livro uma vez que era hobby como artista. Ele tá até por aí nas nossas coisas. Pronto, aí foi nós uma amiga temos. minha que era da área de design, ela botou pra eu ler, eu amei. Eu achei, realmente, nossas ideias, elas não são tão originais quanto a gente pensa. Ela é uma soma de várias coisas do nosso repertório. E eu vejo muito isso, no sentido que quando eu vou criar, por exemplo, eu e o meu João, por exemplo. Eu e o João, a gente tinha muita ideia parecida, uma conexão, mas porque a gente consumia muito os mesmos gostos. Então, por isso que ele conseguia captar tão bem o que eu queria passar, né? E isso acontece, acho que em qualquer área. Mas, assim, não me incomodo. Eu vejo que tem algumas coisas em relação ao jeito de falar, ao jeito de tratar os outros, mas eu acho que é uma coisa que eu nunca nem olhei. Tipo, eu não olho o concorrente nesse sentido. Até porque quando a gente tá crescendo, por exemplo, que você vai fechar com o gestor de tráfego, ele pede pra você pra ver quais são seus concorrentes, certo? Sim. Eu preciso entender um pouco do mercado que tá ao meu redor. Eu preciso entender, mas eu evito no sentido que eu sigo muito em linha reta. Eu sei o quanto eu posso baixar meu preço, então também não posso baixar meu preço a ponto de eu não
De você pagar para conseguir vender. pagar as contas. Né? De Exato. você pagar para vender. Pra poder me adequar ao jeito que fulano vende. A necessidade de fulano talvez não seja a minha necessidade. Fulano pode ajeitar mais. Então eu tento, o que eu disse no início, Custo é agregar... operacional. A gente fala sempre que o custo operacional da outra empresa não pode não ser igual ao teu. Então não Exato. adianta tu entrar na mesma vibe daquela outra empresa que tá Que aí ganhando preço. como é que fala? É você... Supostamente uma hora vai chegar a conta, né, Exato. disso aí tudo. Chega Então eu assim. sou muito realista no sentido que eu faço do meu jeito, vejo até onde eu posso, não posso, também não vou fazer. Eu quero... eu tenho uma percepção de que... Esqueci. É normal. Acontece. Eu também esquece. Eu sou assim, nessa hora que eu falei sou a assim. percepção, tu sabe, né? Pronto, vai. Somos porque- iguais. Nenhuma. Viu? Tá, mas a gente Mas a gente já tá pra já finalizar. tá pra finalizar. Volta na fala dela. Pode voltar. Me lembra o que a gente tava falando antes, quando eu A falei... forma de percepção. Não, antes de percepção, que foi de... A pergunta era de concorrente, né? De cópia. Isso, de concorrente. Você acredita que tem que lembrei trazer do valor. gestor de tráfego, mulher. Sim. Que ele fala para estudar os concorrentes, né? Eu evito muito isso de basear no outro. Eu acho que a gente tem que saber, mas o que eu construí que tem dado certo é realmente não olhando tanto pro outro, é fazendo do meu jeito, é testando, errando, corrigindo aqui. É empreender um jogo de erro e acerto. Você Isso. vê onde erra, chora ali um pouquinho, enxuga a lágrima, volta de novo e faz de novo. Acho que é muito disso. É erro e acerto, mas... E também depois, agora, eu cheguei na fase que eu sei o que eu preciso. Eu preciso de conhecimento. Conhecimento para crescer ainda mais a minha empresa. Catarina, e uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você. De tudo que a gente já escutou hoje de você, que assim, eu tô minha cabeça fervendo, né? E você falou sobre a questão de você trabalhar olhando pra você mesma. Tipo assim, o que é que eu preciso fazer pra inovar? O que é que eu preciso trazer de valor e de verdade para as minhas clientes se conectarem mais comigo? Toda essa tua trajetória foi feita de forma intuitiva mesmo? Ou hoje você consegue fazer uma métrica ali dos teus resultados, isso dá certo, se não dá? Hoje você consegue acompanhar isso? Alguém traz esse dado pra você? Ou é algo que você faz e naturalmente você vende? Ou talvez aquela campanha não deu tão certo, mas você não conseguiu mensurar. Como é que você lida com isso hoje no seu Instagram? Amiga, eu acho muito legal como é que a gente muda em tão pouco tempo, né? Há um ano atrás, eu tava nem aí. Eu, tipo, era muito intuitivo. Há pouco tempo, eu vou dizer que eu realmente tornei um negócio sério. Tipo assim, eu me senti empresária. Até um tempo atrás, eu ainda me sentia... Não é que eu não me sentia empreendendo, mas eu não tinha aquele senso, como eu te disse. Era como se tudo tivesse uma bagunça e eu estivesse empreendendo e falava assim, mas tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Eu sentia que tinha alguma coisa errada no sentido de... O que é que falta, assim, pra eu me sentir como empreendedora? Acho que a loja física, acho que Quando eu mudei para a loja física, a minha rotina de conteúdo mudou também. Eu comecei a focar muito de postar todo dia. Ali eu consigo ter um retorno, porque no próprio Instagram eu sei quando um vídeo ele faz muito sucesso, uma peça ela faz muito sucesso, porque eu recebo muito do cliente. A venda online você consegue ter essa percepção, né? De quanto que uma peça está sendo procurada. E como eu trabalho com exclusividade, nem sempre eu consigo trazer De volta, né? de volta. Na verdade, quase sempre eu não consigo. É ruim e bom, né? Mas aí eu consigo ter noção de qual foi o formato de conteúdo que performou melhor. Então, eu uso o Instagram hoje, eu posto todos os dias e eu vou testando ali no desenrolar daquele desenvolvimento do conteúdo mesmo ali durante a semana, como é que é a evolução dele. E aproveito para testar diferentes formatos mesmo. Tenho 7 dias para postar e eu realmente tenho feito 7 dias de conteúdo, ou no mínimo 6, para ir testando diferentes modelos, testando o que funciona, o que deixou de funcionar. E aí você começa a ter noção de quais dias são melhores horários. No teste mesmo, No né? teste, intuitivo, mas acho que o Instagram ele consegue te dar essas métricas de salvo, compartilhado, comentado, porque eu não tenho nenhuma campanha de interação na loja, eu não tenho nenhuma campanha em relação a isso, entendeu? Então, é tudo muito real. Entendi. É muito interessante, porque assim, geralmente as pessoas estão tão ligadas nos números que não conseguem nem fluir.
tanto, né? E a gente precisa entender qual é o objetivo da marca, da Brilho, né? Tipo assim, de qualquer marca, a gente precisa entender, entrar no Instagram e se identificar, né? Trazer realmente, é como você fala, né? Você traz essa verdade, e essa verdade é o que está transformando a Brilho de Lua e o que a potência que é hoje, né? Exatamente. Porque eu acho uma loja assim, fantástica. Esse episódio de hoje com Catarina Morbeck, né? O nome por trás da Brilho de Lua trouxe uma reflexão muito profunda acerca de vendas, imagem pessoal, ferramentas de vendas, o Instagram como uma ferramenta poderosa que hoje está na mão de todo mundo. E a gente ouve muito, se você está com o seu celular na mão, você tem um Instagram, você tem um potencial de venda muito bom, começa vendendo, né? Essa história hoje foi uma história muito pautada em superação, fazer o que precisa ser feito, superar obstáculos, porque eles vão existir, nada é fácil, né? A gente precisa pagar um preço para isso, né? Trouxe pra gente um espaço onde a gente consegue entender que precisamos de muitas facetas para se entender para entender o empreendedor, o que é o empreender de fato, né? Que acaba sendo mais um estilo de vida do que uma profissão. Empreendedor é uma coisa, você ser empresário é uma coisa, você ser empreendedor é outra coisa. E assim, também a gente vê, né, que a gente abordou muito aqui sobre a questão do buscar o conhecimento, o quão importante é. E aí também é importante a gente falar, que foi trazido, que a conexão entre o que você oferece e o que você é, o que vende, né? A verdade daquilo ali, o que gera engajamento, o que gera confiança e o que traz de fato resultados concretos. Então foi tudo isso hoje que a gente conseguiu extrair dessa conversa extremamente enriquecedora. E mais, né? Que a imagem pessoal, ela não é só estética, tá, gente? Ela é algo necessário para que a gente possa criar uma história, né? E que essa história ela vai vender e ela vai entrar na mente das pessoas e que a gente vai conseguir extrair disso a venda que nós desejamos, né? Alcançar. Então, eu tenho certeza que muita gente que não conhecia a Catarina, né? Que é sua cliente, está conhecendo sua história hoje, uma história muito inspiradora e com insights muito bons para quem está procurando empreender, né? E que a gente precisa, antes de mais nada, acreditar, antes de fazer qualquer coisa, é importantíssimo, como você falou. Eu acredito que eu sou uma pessoa de sucesso, eu acredito nisso e por isso eu vou atrás do que eu quero. Então isso é muito importante, antes de mais nada. E assim, quero agradecer imensamente você ter contribuído aqui com esse nosso projeto, né? Eu tenho certeza que quem vai assistir vai ficar muito impactado com a tua história de superação e de sucesso, que vai vir muito mais. E a gente também não pode deixar de falar que estamos vestidas hoje de brilho, estamos brilhosas, de brilho, shines, verdadeira shine. E assim, é uma loja maravilhosa, lindíssima, aconchegante, de um atendimento excepcional, de produtos assim, de excelência. E eu tenho certeza que se você que não conhece a loja, se você for lá conhecer, não tenham dúvidas, vocês vão sair de lá. E a primeira coisa você sai com o look de lá, todo mundo vai olhar pra você e vai perguntar. É da Brilho. É da Brilho. Mas porque faz muito. Essa velho. diferença, essa autenticidade que você traz pra marca faz com que as pessoas saiam de lá e mesmo sem estar com a marca estampada na roupa, as pessoas sabem que é de lá. Eu então, amo quando muito chega sucesso. João, amiga, que o povo fala, olha, eu vi não sei quantos looks da Brilho lá. Eu vi não sei. Mas é justamente por ser, a ideia de ser você. Isso é que eu acho que é importante. A curadoria, tudo isso conta. É única, né? Tipo, você consegue identificar por isso. E trazer pessoas para cá de diferentes ramos do empreendedorismo, daqui da nossa região, agrega demais a gente, porque a base do empreendedorismo é a mesma para todo mundo, né? E a gente aqui conversar com as pessoas das mais diversas áreas nos traz um enriquecimento muito grande. Não é porque nós estamos falando aqui para pessoas que são da área da saúde que a gente não pode trazer uma pessoa que tem loja de roupa para conversar. Afinal de contas, eu tenho certeza que um problema que ela passa com pessoas, por exemplo, com processos, pode ser que o dono de uma clínica esteja passando do mesmo jeito. E aí a gente começa a se conectar diante
provas que nós temos no dia a dia, ver que aquilo não é só conosco, mas que é superável. Então, esse é o legal de a gente trazer várias pessoas para cá, diferentes ramos. E tem outra vertente também, Mércia. Quando ela traz o servir para gerar o valor, para gerar um produto, a gente entende que o serviço, ele não só é atrelado a um profissional liberal. Você traz isso de uma forma, como você falou, de um item que não é necessário, mas que é necessário que você esteja servindo. Então, isso conecta com qualquer negócio, né? E tem essa conexão com o seu negócio. Uma amiga minha disse que a gente, e que me marcou esses dias, foi que a gente deve ser fonte e não dreno, né? Para tudo na vida, eu acho que isso é válido. Acho que você tem que, muitas vezes, ser fonte, mais do que ser dreno. Na verdade, esse é o que eu tenho procurado levar para a minha vida. É também somar na vida do outro. Não só, eu acho que isso parte de quando você sabe o seu porquê, né? Quando você sabe qual é o seu propósito, como você mesmo disse. Então, acho que essa conversa aqui para mim também foi muito enriquecedora. Tá com pessoas que eu admiro. Eu sou muito grata, assim, porque realmente chega pessoas para mim que eu fico, assim, admirada, que é Deus que coloca ali. Cada cliente, eu aprendo muito todos os dias. É uma troca, assim, que você... Que eu acho que é por isso que eu não consigo sair totalmente. Eu aprendo mais do que Ensina. Eu vendo. É verdade. Então, mais uma vez, muito obrigada para você que está aí nos assistindo. Comenta aqui o que você mais gostaria de ver, quais são as pessoas que vocês gostariam de estar aqui no lugar de Catarina também, como entrevistado, né, para que a gente possa trocar mais conhecimento, mais conteúdo, trazer para vocês realmente um conteúdo de excelência que possa agregar na vida de vocês. Dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com quem vocês acharem que vai fazer a diferença para essa pessoa. E comenta aí as dúvidas que vocês têm em relação a esse tipo de negócio, que é o de Catarina, porque em outro momento a gente pode fazer até uma live com ela, né, Mércia? Para falar, já tô dentro. Tirar essas dúvidas no nosso Instagram. Isso. Então siga também as nossas redes sociais, o Dualcast, e também não deixe de seguir a Brilho de Lua e nem a Dual Med. E prepara o coração, porque lá tem coisas assim, eu sou suspeita para falar, né, amiga? Está chegando muitas novidades. E aí, para você que tá aí preparando o look para o São João, não deixa de passar na Brilho, que você vai ser sucesso garantido. Com certeza. Tchau, gente. Até o próximo. Um beijo.